E aí, gente, analisar isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, né? Um assunto histórico importante para a ciência, né? No caso, principalmente dos trabalhos de Einstein. E algo que eu vi, na verdade, numa série no Star Plus, é, do Genius, que é uma série da National Geographic, né? Sobre Einstein e tal, a vida dele e tal. E o episódio 4 fala um pouco da Mileva Merrick, que foi sua primeira esposa, né? E dá pra ver na série que ela ajudava muito Einstein, principalmente durante o desenvolvimento dos artigos. Eu fui pesquisar mais se isso era verdade e acabei fazendo esse vídeo do que eu achei relacionado a isso. Então a pergunta é: a primeira esposa de Einstein ajudava Einstein nos seus artigos acadêmicos? E se sim, até que ponto? Então, esse é um debate controverso. Desde os anos 90, esse debate tem crescido. E recentemente, 2019 no caso, né? É, tem uma publicação da Nature falando sobre esse tema. E nesse ano, especificamente 2018 e 2019, teve bastante repercussão na mídia sobre esse tema. Então, esse título é o debate sobre o legado da primeira esposa de Einstein, né? Da Mileva Merrick. E ela meio que ficou com ele até 1916, 2015 mais ou menos. Então, ele publicou a relatividade mais ou menos nessa época. E em 1905 ele publicou aqueles 3 papers super importantes é, na no seu ano miraculoso, né? O ano miraculoso de Einstein, em 1905, que ele postou papers extremamente importantes que a gente vai mostrar posteriormente. E tem esse debate, né? Ele cita assim que ele discutia muitas essas coisas com ela, mas até que ponto a gente deveria considerar essa colaboração, né? Se ela era coautora dos artigos ou se ela só era uma pessoa que inspirava ele nesse sentido ou só alguém que animava ele. E a gente vai ver mais pra frente, lendo as próprias cartas que Einstein enviava pra ela e ela pro Einstein, a verdade, né? Em vez de ver só os que as outras pessoas falam sobre esse tema, a gente vai ler as cartas realmente dele, que estão disponíveis gratuitamente online, na coleção dos artigos dele, e a gente vai analisar isso. Tem dois tipos de opiniões nesse quesito. Essa daqui é dos anos 90, literalmente 1990, num jornal chamado Fórum Internacional de Estudos sobre Mulheres, né? É um jornal meio feminista de certa forma. E esse é um artigo sobre esse tema, né? Da Senta Ploetz, e que fala como a Mileva era a mulher que fazia as matemáticas de Einstein, né? No caso, a sua esposa. E a gente vai ver mais pra frente, lendo as cartas entre ela e Einstein, que o que esse paper diz não é muito verdade. Porque o que importa não é o debate político sobre isso, é o que é verdade. Por exemplo, Marie Curie e Pierre Curie juntos pesquisaram relacionado à radioatividade e foram bem sucedidos, ganhando o prêmio Nobel conjuntamente. Só que a gente vai ver que a Mileva é muito diferente do que a Marie Curie fez com o Pierre Curie. É muito diferente, a posição dela nessa quesito é diferente. Ela vai ser mais a posição de alguém que ajuda do que alguém que faz também. Então, citando aí o paper que eu citei anteriormente, ela vai fazer uma citação desse cara com nome estranho, não sei se é mulher ou homem, de 83, né? Que é uma pessoa que fala muito mal de Einstein nesse sentido, né? Falando que ele roubou as ideias da Mileva e tal. Então ele vai falar: eu preciso da minha esposa, aqui citando Einstein, né? Ela resolve todos os problemas matemáticos para mim. Isso aqui é verdade, o Einstein falou isso em uma das suas cartas. O problema é quando alguém pega essa frase de 1905 e transforma em algo que não é. Einstein, com certeza, ele falou muito bem da sua esposa, de como ela era boa em matemática e tal.
Ela realmente estudou em universidades, tanto na de Zurich como Einstein, né? No ano dele, ela estudou com ele. Foi assim que eles se conheceram. Mas, por mais que ele falou isso, tem que ver um pouco a extensão disso. Não é que ela coautorou os papers que ele fez nos seus anos miraculosos e posteriormente relatividade, que é o que esse cara vai sugerir nesse livro dele, e o que o artigo anterior vai sugerir. Mas na verdade ela era uma inspiração, ajudava bastante ele e conversava muito com ele sobre esses temas, mas não é uma coautora, a gente vai ver isso posteriormente, que esse é o debate, né? Aqui ainda, assim, ainda é uma ajuda muito importante, né? Eu não me casei com a sua filha, eu vou falar agora da Mileva, por causa de dinheiro, mas porque a amo, porque eu preciso dela, tudo que eu fiz e realizei eu devo a ela. Sem ela não iria ter começado meu trabalho, muito menos terminado, né? Aí tem falando com o pai dela, pelo que parece. No sentido de como ela era importante pro trabalho dele. Só que tem os contrapontos, né? A essas opiniões um pouco feministas e exageradas. Que é da Galina Weinstein, por exemplo. Que ela escreveu esse artigo, tá no archive, tá na descrição. Falando sobre esse tema. E ela demonstra como na verdade essa opinião vista aqui não é tão verdade. Que na verdade realmente ela era uma ajuda para Einstein, mas não na extensão como Marie Curie com Pierre Curie, que foram tipo iguais nesse sistema. Talvez a Marie Curie talvez até mais que o Pierre. Então essa é a conclusão dela, né? Não tipo, a evidência histórica, as cartas principalmente, elas mostram que isso não é verdade, principalmente da questão que ela não ganhou o seu diploma, né? Não foi aceito. Só que uma coisa que vai ver, embora ela fosse bem nas notas em geral, que ela não era tão boa em matemática quanto Einstein, com certeza, na época da faculdade. Então é uma coisa que o autor que eu citei anteriormente cita como se ela fosse melhor que Einstein até em física e matemática, o que é algo que não é verdade, baseado em evidências das próprias cartas, como a gente vai ver posteriormente. E algo que cita isso é o da revista Time. Eles falam especificamente sobre o autor que eu citei anteriormente, falando sobre como, principalmente essa parte de que ela era melhor em física e em matemática do que Einstein, que era na verdade mentira, não tem evidência para isso. E a questão, eles até citam um livro do MIT, né, publicado pelo MIT, A Verdadeira História de Mileva Einstein Merrick, que é o nome dela, né, na época, de como na verdade ela era uma colaboradora, ela era alguém importante, ela é alguém que poderia ser citada na parte de artigos que você coloca lá no finalzinho, depois da conclusão, de reconhecimentos, pessoas que você falou e tal, como eu vou mostrar nos próximos vídeos. Tipo, tem lá o seu artigo e no finalzinho, depois da conclusão, você põe lá as pessoas que você conversou sobre que foram importantes para o seu para você chegar à sua conclusão, por exemplo. Como por exemplo nos artigos sobre a conjectura de Poincaré do Grisha Perelman, que foi extremamente importante na matemática em geral, para a área de topologia. Acho que é William Hamilton. O sobrenome dele é Hamilton. E obviamente é citado e foi alguém importante para aquela conjectura ser provada por Grisha Perelman, por exemplo. Mas ele não escreveu o artigo. Por isso que o prêmio não foi para ele. Então, até que em extensão Hamilton ajudou Perelman a conseguir fazer esse artigo, essa série de artigos que provava a conjectura de Poincaré, né? Que eu já falei em alguns vídeos. Então, a questão é a extensão do trabalho dela na questão de ajudar o Einstein foi muito mal vista por pessoas que queriam até defender ela, mas na verdade estavam não interpretando bem os dados históricos até da própria opinião dela sobre Einstein em geral. E a gente vai ler as cartas de amor de Einstein, né? Daí uma delas do Jerusalém Post, que elas iam ser leiloadas, né?
3 delas, né? Na verdade é antissemitismo, na verdade. Não é sobre as cartas já mundiais, tem aqui só uma carta específica sobre o tema. Palavras como nós e nossos são usadas nas cartas que ele enviou a Malévola, né? Então essa questão aqui, quando ele fala nosso trabalho, coisa que nós fazemos, as pessoas às vezes usam pra dizer que na verdade os papers, os anos miraculosos de Einstein, na verdade a Medeva foi extremamente importante. Foi, mas não o suficiente para ser uma coautora. E uma coisa também que eles falam, como evidência para isso, é a grana do prêmio foi parte para Medeva. Então, quando Einstein ganhou um prêmio em 1921 sobre a explicação do efeito fotoelétrico, que é um tema relacionado a física quântica na prática, não naquela época, né? Posteriormente foi considerada física quântica. O tema não estava criado ainda, mas ele ganhou o prêmio Nobel por isso. E muitos falam, né, dos artigos que eu citei, sobre como esse prêmio ele dividiu o dinheiro com ela porque ela também contribuiu para os artigos que ele escreveu sobre esse tema. O problema, que é um problema importante, é que na verdade, num paper que eu já citei anteriormente, que está na descrição, a moça fala como, a pesquisadora fala sobre como ele deu parte do prêmio Nobel para a Mileva como uma forma de fazer o divórcio acontecer. Que era uma coisa assim, quando depois o divórcio aconteceu, né? Antes disso, tipo 5 ou 4 anos antes. Só que tinha uma emenda ali de que ele teria que dar, se um dia ele ganhasse o prêmio Nobel, ele teria que dar parte pra ela, porque ela já sabia que ele ia ganhar 1 hora. Todo mundo já sabia que ele ia ganhar 1 hora por causa dos papers deles importantes já nesse tema. Então já era famoso nessa época. Então eu sabia que ela ia ganhar e falou: você quer separar, beleza, mas você vai ter que me dar dinheiro quando você ganhar o prêmio. Basicamente foi isso. Então, pelos seus serviços na física teórica, especialmente pela descoberta da lei, no caso, da explicação do efeito fotoelétrico. Opa. Tem os papers de Einstein, né, relacionados às cartas dela, e a gente vai ler com detalhes cada uma, porque ficar só no que as pessoas falaram sobre esse tema é muito simples, né? A gente tem que ir mais fundo e ler as cartas propriamente aqui. Nesse site que tá na descrição, você pode ler em inglês, tem alemão também. Então nos próximos vídeos, a gente vai ler essas cartas. Eu vou tentar, as cartas que são inúteis, que só falam de coisas inúteis, eu vou excluir daqui. E só vou usar as que falam sobre coisas pertinentes a esse debate. Então era isso. A gente vai primeiramente até 1900, depois vai dar um hiato aí de uma semana e eu vou postar os próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo.